Este é o capítulo 3, sobre o estudo da marcha das forças expedicionárias, tomando o trecho da Fazenda Taboco à Vila de Miranda. Toné, ao regressar dos morros, de volta ao Taboco, diz que encontra a tropa ainda sob os efeitos da insalubridade e contingência, e nos conta que, soube lá, que pouco antes de deixarem Coxim, a expedição ainda recebeu de Goiás o efetivo de mais um batalhão, e ao chegarem a Rio Negro, perdem o comandante, o brigadeiro Galvão. Falece ele talvez pelos sofrimentos da marcha. O comandante interino, então, Coronel Mendes Guimarães, determina o prosseguimento da marcha antes que as dificuldades consumissem a expedição. E, no trânsito até a boca do Pantanal, nem a deserção era menos fatal. Cerca de 2.000 soldados e outros tantos de acompanhantes foram engolidos pelo lodo em cenas horríveis. Ainda acampados no Taboco, chega um novo comandante enviado de Cuiabá, Coronel José Joaquim de Carvalho, que, a despeito das sugestões do Estado-Maior serem para que fossem direto para Nioaque, lugar mais salubre e estratégico para a luta, decidiu ele dirigir-se para Miranda com extraordinários arroubos que poderia avançar sobre Corumbá, porém sem nenhum meio disponível ou prático que pudesse dar algum vulto. Dia 5 de setembro de 1866. Registra Toné. Deu-se a partida da margem direita do Taboco em direção ao Porto Souza, onde seria feita a passagem do Aquidauana. Caminhando sensivelmente para sul, desde o começo, atravessou a força Campinas cortadas por Capões e depois de 2 léguas e meia, acampou-se junto ao córrego Piranhas, às 11h30, quase na base de um ramal da Serra de Maracaju que corre paralelamente à estrada. No encontro desse ramo com a grande cadeia, num recôncavo, fica a aldeia da Piranhinha, dos índios terenas, aí refugiados desde os primeiros dias da invasão paraguaia no ano de 1865. Dia 6 de setembro. Deixando o pouso às 7h30 da manhã, seguiu a força no rumo sudoeste, no qual caminhou 3 léguas por extensas planícies, tão faltas d'água na seca quanto alagadas no tempo das chuvas. Virando depois sensivelmente a oeste e a oeste-sudoeste, por légua e meia, chegou à margem direita do rio Aquidauana, no lugar fronteiro denominado Porto Souza, onde por muitos meses os paraguaios tiveram um importante ponto para vaquejadas. Bela e frondosa mata acompanha em ambas as margens. Dia 14 de setembro de 1866. Diz o diário. Saindo do pouso às 9h05, a 1/4 de légua, na direção oeste, passou-se diante de um dos mais importantes vestígios da invasão paraguaia. Era uma paliçada de grossos paus de aroeira com canhoneira nos flancos, a qual servia de defesa contra os ataques insidiosos dos índios, de que tinham sofrido várias vezes os paraguaios. Dominado por um mangrulho que permitia à sentinela devassar o extenso horizonte, compreendia esse palanque algumas casas de palha e ranchos, que tinham sido entregues às chamas por ocasião da retirada. Hoje, nenhum sinal de tal vestígio, apenas indicação de frágil memória hereditária dos novos chegados. Continuando daí, a marcha no rumo médio-noroeste foi pousar às 11h com 2 léguas e 1/4 junto às poças de água formadas pelo chamado Córrego Ipegue, que só merece tal denominação numa das estações do ano. Os terrenos percorridos neste dia são de pouca declividade, os campos dobrados, desbastados, com capões de quando em quando. Dia 15 de setembro de 1866. Deixando a força às 7h da manhã o pouso, tomou rumo oeste-sudoeste que se conservou à média nas direções de mudança do simples trilho que serve de caminho. As ondulações dos campos tornam-se mais profundas, apresentando o mesmo aspecto quanto a cerrados e bosques. Com 1,25 chegou-se a Naxidax, local ocupado outrora por um aldeamento de índios terenas, os quais, no tempo da invasão, foram se refugiar na aba da Serra de Maracaju, junto ao córrego Piranha.
Hoje esse lugar leva o nome de Vila Toné, com a confirmação nas memórias do voluntário paulista, depois major, Paulo Pinto Alto Rangel. Dia 16 de setembro de 1866. Às 7h30 da manhã, desacampou-se, caminhando por 2,5 léguas em terrenos, planos às vezes, em outras ondulados, até o pouso do Agaxi, onde se chegou às 11h30 da manhã, formando seu acampamento na margem esquerda do córrego do mesmo nome, que neste tempo mal deu água para a força. Dia 17 de setembro de 1866. À hora acostumada, levantou-se acampamento e pôs-se a força em marcha. Tomando o rumo oeste, que variou para noroeste na primeira meia légua, e depois passou, nas seguintes, a primeira direção. Com 1 légua de marcha, encontrou-se uma capelinha coberta de telha, que fora respeitada pelos paraguaios, que outrora servira de núcleo à aldeia grande, ocupada pelos terenas, comandado pelo capitão Pedro da Silva Tavares. Mais adiante, achavam-se os vestígios de pequenos aldeamentos, que todos concorriam para o abastecimento da vila de Miranda. E, a esse ponto, chegou-se a 1h da tarde, acampando-se na praça principal, depois de ocupadas pelas repartições anexas as ruínas das casas ainda em pé. A marcha foi de 3,5 léguas. A vila de Miranda, diz Toné. A vila apresentava-se quase toda destruída pelos paraguaios. Uma praça, tendo de um lado o quartel bastante danificado, de onde saíam 2 ruas que iam ter à frente da igreja, no outro lado, da qual restavam apenas as paredes, o esqueleto da torre com seu galo de folha de Flandres e, no alto da sua fachada, uma cruz esculpida. Nessa vila, por pouco mais de 2 meses e meio, a expedição haveria de dar muitas provações ainda.